Olá pessoal, Elcio falando. Nesse vídeo nós vamos abordar os estados do OSPF. O protocolo OSPF ele é regido por uma máquina de estados que tem na sua versão mais simplificada 7 estados. Então nós vamos falar sobre cada um deles. O primeiro estado é o estado de Down. Esse estado aqui, nesse estado, o roteador não faz absolutamente nada. Quando você configura o OSPF e faz com que uma determinada interface do roteador passe a, a falar aquele protocolo, essa interface sai de down, né, para o estado de init. E ele faz isso a partir do envio de pacotes que são denominados hello. Para a gente ver como é que isso funciona, vamos dar uma olhada nessa figura aqui. Então nós temos aqui uma interconexão de 3 redes, 1110, 12.12.12.0 e 2220. E aqui nós temos a linha do tempo. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos inicialmente habilitar o SPF no roteador R1. Repare que aqui a gente vai fazer com que o roteador passe a obter o Router ID automaticamente, né? Então a partir da maior de suas interfaces. Quando a gente habilitar o OSPF em R1, repare, nós não habilitamos em R2, tá? Mas como nós habilitarmos em R1, a gente vai ter o envio periódico de uma mensagem hello a partir de R1 pelas interfaces aqui que são mostradas, tá? O pacote hello, ele, assim como vários pacotes OSPF, eles são encapsulados em datagramas endereçados a um grupo multicast que é identificado por 224.005. Esse grupo recebe o nome de OSPF Routers. E a cada 10 segundos o roteador ele envia a sua mensagem hello, ok? Então ele está na fase de init. E nesse pacote hello eu tenho aqui um campo que é um campo para colocar a identificação dos vizinhos. Sendo que nesse caso eu acabei de ligar R1, não tem nenhum vizinho aqui. R1 não conhece, melhor falando, nenhum vizinho. Tá certo? Como o roteador R2 ele não está habilitado ao SPF ainda, então essa mensagem aqui ela vai chegar em R2, mas ela vai ser descartada, porque eu não habilitei o SPF em R2, então R2 não reconhece datagramas endereçados a 224.005, tá certo? Então, posteriormente, a configurar o OSPF em R1, eu vou fazer a mesma coisa em R2. Então, olha só. Quando eu configuro o OSPF em R2, ele sai de down para init e passa a enviar as suas mensagens hello. Similarmente ao que aconteceu com R1, no campo de vizinho eu não vou ter ninguém, porque R2 não conhece ninguém ainda, tá? Lembrando que essa mensagem chegou aqui e foi descartada. Tudo bem. Agora, repare também que essa mensagem que R2 está enviando aqui vai chegar em R1 e R1 ele vai agora, como ele está falando ao SPF, ele vai levar em consideração essa mensagem hello. Isso é muito importante para o que a gente vai falar a seguir, que é a transição do estado de init para two-way. Nesse estado, a característica dele é que o roteador ele vê a si próprio em um pacote hello recebido. Então, nesse caso, a gente fala que uma vizinhança está formada.
De que forma isso? Veja bem. Então aqui nós temos a figura anterior. O que acontece? Como eu falei há pouco, essa mensagem hello, ela é transmitida periodicamente, a cada 10 segundos. E quando o R1 for transmitir a próxima hello, como ele recebeu aqui uma mensagem hello de R2, R1 toma consciência da existência de R2. Então, nessa mensagem hello aqui que R1 vai mandar, nessa mensagem que é endereçada, né, que é enviada aqui para R2, né, na verdade ela é enviada para 224.005, mas ela atinge R2. Nessa mensagem, pelo fato de R2 ter mandado um hello anterior, no campo de vizinho aqui, eu vou ter o Router ID de R2. Tá certo? Então, quando o roteador R2 vê a si próprio numa mensagem hello recebida de um outro roteador, aí ele considera estar na fase de two-way. Tudo bem? Pois muito bem. Quando R2 ele próprio for transmitir a sua segunda mensagem hello, o que vai acontecer? Essa mensagem hello, ela serve também para R2 tomar ciência da existência de R1. Então, nessa mensagem que R2 vai enviar aqui, no campo de vizinho, vai estar o quê? Vai estar o Router ID de R1. Então, também nesse caso aqui, R1 vai se considerar nesse estado chamado two-way. A gente diz que foi estabelecida uma vizinhança entre R1 e R2. Tá certo? Pois muito bem. Agora vamos ver como é que se dá a transição desse estado two-way para um outro chamado X-start. Esse estado aqui ele é caracterizado pelo envio de um outro tipo de pacote OSPF, chamado Database Description. Na fase X-start, cada um dos roteadores vai enviar um pacote Database Description e esse pacote ele vai estar vazio. Quando a gente fala Database Description, é interessante a gente falar que database, que base de dados é essa. A base de dados em questão ela é chamada de LSDB, ou Link State Database. Todo roteador que fala OSPF, ele mantém essa base de dados. O que tem nessa base de dados? Tem um conjunto de estruturas de dados chamados de Link State Advertisements, ou LSAs. Os LSAs, eles são descritores de parte da topologia da interconexão. A gente vai falar num vídeo posterior sobre LSAs, mesmo porque existem vários tipos de LSA, mas nesse caso particular aqui, por exemplo, esse LSA aqui é um LSA do tipo 1, um LSA de roteador, tanto esse como esse aqui. E o LSA de roteador ele descreve os enlaces do roteador. Então, esse LSA aqui vai dizer que R1 tem conectado a ele uma rede aqui, que é 1110/24, que tem um outro roteador conectado a ele, que é o roteador R2, e que a rede que o conecta até R2 é 12.12.12.0/24. Similarmente, R2 vai dizer, o LSA de R2 vai dizer que R2 tem conectado a ele a rede 2220/24
que R2 tem conectado a ele o roteador R1 e que a rede que liga R2 até R1 é 12.12.12.0/24. Perceba que esse LSA aqui de R1 não fala absolutamente nada sobre essa rede aqui de R2 e que esse LSA aqui de R2 não fala absolutamente nada sobre essa rede aqui de R1, tá certo? Então, por isso que eu digo que são descritores parciais da topologia da interconexão, ok? O grande lance, eu vou já adiantar para vocês, é fazer com que R1 tenha, além do seu próprio LSA, o LSA de R2. E para R2, o lance é que ele tem, além do seu próprio LSA, o LSA que está na LSDB de R1. Tá certo? Mas na fase, no estado X-Start ou Exchange Start, o que vai acontecer? R1 vai enviar um pacote chamado Database Description, e esse pacote ele tem um número de sequência e ele tem algumas flags, as flags I, M e MS. O I de initial, quando ela está setada em 1, essa flag, isso quer dizer que esse é o primeiro pacote de Database Description que é enviado. A flag M, que é more, se ela está setada em 1, quer dizer que esse não é o último pacote Database Description que o R1 vai enviar. E essas flags são importantes por quê? Porque, veja, eu tenho bases de dados pequenas aqui, mas eu posso ter de fato bases de dados gigantescas, tanto em R1 como em R2. Então, eu vou ter que enviar uma série de pacotes Database Description. Então, para controlar, para melhor controle dessa transmissão, o SPF utiliza número de sequência, tá certo? Lembrando que o SPF é um camarada que ele está ali diretamente acima do IP, então ele não pode contar com o TCP, por exemplo, tá? Para fazer esse controle de erros. Então, se justifica, por exemplo, essa flag M aqui, porque eu posso ter vários pacotes Database Description e apenas no último é que essa flag M ela vai estar setada em 0, né? Dizendo que não tem mais nenhum. E esse MS, Master Slave, essa flag, quando ela está em 1, isso indica a condição de mestre. O que acontece? O que acontece é que vai ser estabelecida uma relação entre mestre e escravo aqui, entre R1 e R2, sendo que inicialmente tanto R1 como R2 eles se intitulam mestre. Então, tanto nesse pacote Database Description está vazio, só tem esse número de sequência e essas flags e algumas poucas coisas, mas ele está vazio porque ele não tem nenhum cabeçalho de LSA, como nesse outro aqui, ó, enviado por R2, em ambos eu tenho a flag MS setada em 1, porque os dois eles se intitulam mestre, tá certo? E perceba aqui que os números de sequência são diferentes. De fato, o R1 pode querer numerar a lista de pacotes Database Description de um jeito e R2 pode querer nomear de outro jeito. Então, esses números eles são potencialmente diferentes. Tudo bem? Pois muito bem, a partir dessa troca aqui, né, então quando os dois roteadores eles enviam esse pacote Database Description vazio, eles passam a entrar na fase de X-Start ou Exchange Start.
E aí cada um deles vai, com base no router ID do outro, vai decidir, vai concluir se ele é o mestre ou o escravo. Então, a partir do router ID de R2, M1 vai verificar se ele de fato é o mestre, e a mesma coisa com relação a R2, tá certo? A gente sabe aqui pelos router IDs que o mestre, sendo aquele que tem o maior router ID, o mestre vai ser R2. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer agora é uma mudança de estado. A gente vai sair desse estado Xstart, perdão, para um outro estado chamado de Exchange. Aí, nesse caso, nós temos de fato o envio de pacotes Database Descriptions que não estão vazios, tá certo? Esses pacotes vazios, eles basicamente dizem quem é o mestre e o escravo nessa relação entre R1 e R2. Mas, de fato, os pacotes Database Descriptions que contêm os cabeçalhos dos LSAs são enviados somente nessa fase, e chamada, não por acaso, de exchange ou de troca. Então, olha só, aqui o que vai acontecer? R1 vai entrar na fase de exchange, então ele sabe que o R2 é o mestre, então ele vai iniciar aqui a sequência de Database Descriptions com o número de sequência que foi proposto por R2, tá certo? Não é o primeiro pacote Database Description, é o último porque a gente está falando de uma base de dados, uma LSDB pequena, mas poderia não sê-lo. E, como falamos há pouco, o papel aqui de R1 seria de escravo, né? Ele não é mais, ele não se intitula mais o mestre, porque ele sabe que o mestre é R2. E o que é que contém esse pacote Database Description aqui de R1? Contém o quê? Contém o cabeçalho desse LSA aqui. Repare, não é o LSA completo, é um cabeçalho. Tá certo? Pois muito bem. O que vai acontecer? R2 também vai entrar no modo Exchange, e aí ele vai enviar o seu próprio pacote Database Description. Repare que esse pacote aqui ele reconhece o pacote anterior, então é por isso que o número de sequência vai ser Y mais 1. Também não é o primeiro pacote Database Description que o nosso colega R2 está enviando e, bom, de fato ele é o mestre, então MS, a flag MS vai estar setada em 1. E nesse pacote aqui, Database Description, R2 ele está enviando o cabeçalho desse LSA aqui. Perfeito? Pois muito bem. O que vai acontecer? Agora a gente tem uma nova transição de estado. A gente vai sair de Exchange e vamos aqui para um estado chamado de Loading. O que acontece? Nós vimos há pouco que R1 recebeu o cabeçalho do LSA de R2 e R2 recebeu o cabeçalho do LSA de R1. Veja, o que acontece? Potencialmente, um roteador ele recebe vários pacotes Database Description com vários cabeçalhos. Ele pode ser que ele tenha alguns desses cabeçalhos e pode ser que ele não tenha outros. O que acontece? Se ele tem aqueles LSAs para os quais os cabeçalhos batem, ok, ele já tem aqueles LSAs. Mas aqueles cabeçalhos de LSAs que apontam para LSAs que um roteador não tem, ele vai pedir para o seu roteador vizinho.
E ele pede esses LSAs na forma de pacotes Link State Request. O pacote Link State Request é um pacote que diz assim: eu quero o LSA identificado por esse cabeçalho. E quem recebe um pacote Link State Request vai responder com outro pacote chamado Link State Update. Esse pacote Link State Update vai ter o quê? Vai ter aquele LSA que foi identificado pelo cabeçalho no pacote Link State Request. E esse pacote Link State Update vai ser reconhecido por um pacote Link State Acknowledgement. Isso vai acontecer de sorte que o roteador vai adquirir todos aqueles LSAs que o seu vizinho tem e ele não tem. E a partir do momento em que ele adquirir todos aqueles LSAs, aí eu tenho uma nova mudança de estado de loading para full. E esse full aqui, esse estado full, ele atesta que nós temos aqui LSDBs idênticas. E o fato de a gente ter LSDBs idênticas faz com que a gente possa afirmar que uma adjacência está formada entre os roteadores. Então, o próximo slide fala justamente sobre isso. Olha só. Vamos lá. Então, lembrando, aqui nós enviamos os pacotes hello, enviamos os database descriptions vazios, enviamos os database descriptions com os cabeçalhos dos LSAs, então cada um dos roteadores já sabe quais são os LSAs que ele vai pedir, e aí o que acontece? R1 vai utilizar um pacote Link State Request para dizer para R2, olha, eu quero aquele LSA identificado por esse cabeçalho aqui. E aí o que a R2 vai fazer? Ele vai responder essa mensagem com a mensagem chamada Link State Update. E aí você vê que o LSA que está sendo enviado é o LSA completo, não é mais só o cabeçalho. Esse LSA completo ele é inserido na LSDB de R1. Perfeito? E aí, uma vez que isso é feito, vamos supor que se eu tiver uma LSDB gigantesca, eu vou ter vários pacotes LSR, vários LSU, e cada pacote LSU ele é reconhecido por um pacote Link State Acknowledgement. Ao final de todo esse processo, o estado aqui de R1 é full. Então perceba, olha, isso aqui é muito interessante, por quê? Porque esse LSA de R1 aqui permite R1 saber saber o que ele já sabe, né? Que ele tem uma rede 1.0/24 e 12.12.0/24 e uma ligação com R2. Mas agora, dentro aqui desse LSA, eu tenho a informação de que existe uma rede conectada aqui a R2 e essa rede é 2220/24. Então, a partir dessa LSDB aqui completa, R1 pode montar a topologia de interconexão, a topologia completa. Pois muito bem. Da mesma forma que aconteceu aqui para R1, vai acontecer para R2. R2, no estado de loading, vai solicitar aquele LSA que ele está querendo. R1 vai responder com um pacote LSU, que vai ser reconhecido através de um outro pacote Link State Acknowledgement. E a partir da recepção desse LSA de R1, R2 vai inseri-lo na sua LSDB e o seu estado vai ser o estado full. Então perceba que agora eu tenho LSDBs idênticas tanto para R1 quanto para R2. Perfeito? Então, Vivaldi tem as 4 estações e
o SPF tem os 7 estados, tá bom? Nada mais tendo a dizer, só me resta agradecer a audiência. Grande abraço e até mais.